vídeo de hoje eu vou te contar 8 verdades que são difíceis de engolir sobre a nossa deficiência visual, que é a baixa visão. Bom, se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo, meu nome é Ruana. Aqui nesse canal eu falo sobre a minha deficiência, que é a baixa visão. Aqui tem uma playlist onde eu reuni basicamente todos os vídeos onde eu falo sobre baixa visão. Então, se você quiser fazer um Runaflix, o link dessa playlist vai estar aqui no box de descrição para que você possa assistir depois de assistir a esse vídeo, claro. Além disso, no box de descrição também está meu link de afiliados à Amazon. Comprando qualquer coisa na Amazon com esse link, você não tira nada mais do seu bolso e me ajuda com uma pequena comissão. Mas bora para as 8 verdades difíceis de engolir sobre a baixa visão, né? Viver com baixa visão já é difícil, já é desafiador, mas tem algumas verdades que a gente escuta e que é assim um pouco difícil de engolir, né? Mesmo a gente vivendo com essa deficiência há tanto tempo, mesmo a gente engolindo sapo o tempo inteiro, ouvindo tanta coisa absurda, mas tem algumas coisas que são ainda mais desafiadoras. Acredite, essas coisas existem e eu vou estar falando aqui para vocês. Primeira verdade, eu sinto muito em te informar, mas nem todo mundo vai entender a nossa deficiência visual e tá tudo bem. Sabe por quê? Por mais que a gente explique, por mais que a gente fale, por mais que eu venha aqui no YouTube, né, e grave bastante vídeo sobre esse assunto, vai ter um tanto de gente que mesmo assim não vai querer acreditar que baixa visão é uma deficiência visual justamente pelo fato de que eu enxergo. Por mais que eu não enxergue 100% bem, elas vão pensar, é só colocar um óculos, coloca um óculos ali e resolveu o seu problema, você vai enxergar tudo, né? E, bom, eu uso um óculos, não resolveu, tá? Então, assim, por mais que a gente explique, por mais que a gente mostre, as pessoas ainda vão querer acreditar que o cego é o deficiente visual e a gente não. A gente só tá mentindo, a gente só tá querendo ganhar espaço ali, né? A gente só coloca o óculos, resolve, como na verdade não é isso. A verdade é que tem gente que tem a cabeça meio para trás, tem a cabeça meio quadrada, né? Não quer ouvir as coisas, só quer ouvir o que ela tem ali na cabeça dela. Né? O que ela acredita é o que ela acredita, e o que você fala, você está mentindo. Muitas vezes isso acontece e infelizmente a gente só tem que o quê? Ouvir e tá tudo bem, né? Infelizmente a gente vai passar por essa situação de pessoas em que não vão acreditar na nossa deficiência, vão achar que a gente está mentindo e a gente só tem que seguir em frente e deixar essas pessoas com a mente delas para trás, né? E tentar mostrar que a baixa visão ela é uma deficiência para quem realmente quer ouvir, para quem realmente quer saber, né? Um conselho que eu dou para vocês é: falem da sua deficiência somente para as pessoas que querem ouvir, porque tem muita gente que está por aí que não quer, que só quer acreditar no que ela sabe, no que ela já acredita. Segunda verdade, a sociedade, infelizmente, ainda é feita para quem enxerga, né? Por mais que a gente tenha 6 milhões de pessoas só no Brasil com a baixa visão e mais de 500 mil pessoas cegas, se a gente observar bem, se a gente parar para pensar, é como se esse número não existisse. É como se a gente não existisse, não se importasse para a sociedade, né? Infelizmente, a gente vive em um mundo que está, na maioria das vezes, preparado para quem enxerga. A gente tem acessibilidade? Tem. Em muitos lugares tem acessibilidade, já melhorou muito, né? A gente evoluiu muito, tem muita acessibilidade, não só nas ruas, mas no celular, por exemplo, na nossa casa, eletrodoméstico e tudo mais. Então, tudo isso veio para ajudar muita gente, inclusive a tecnologia, né? Ela veio para ajudar a gente. Mas, infelizmente, tem muita coisa que ainda falta, que ainda carece da acessibilidade. Por quê? Tem coisas que as pessoas acreditam que a gente não vai participar. Por exemplo, às vezes tem um show, um teatro, um cinema, e aí tem gente que pensa, não vou adaptar porque o cego ou a pessoa que tem baixa visão, ela não vai vir para assistir, né? Hoje, por exemplo, antes de gravar esse vídeo, eu estava rolando meu TikTok e eu vi um vídeo de uma moça que ela estava descendo no metrô e aí uma senhora olhou para ela e falou assim: poxa, você não deveria sair na rua, você tinha que ficar em casa porque você não enxerga. Isso é muito duro e infelizmente esse pensamento ainda persiste, ainda acontece e por isso provavelmente deve ser que a gente não tem acessibilidade. Porque as pessoas pensam que a gente só vai ficar em casa, não vai sair, então não precisa ter acessibilidade, porque a gente não vai usar. Só que é o contrário, né? A gente sabe que a gente vai para a rua, a gente estuda, a gente trabalha, a gente sai para conhecer nossos amigos, a gente vai para balada, para festa, para cinema, a gente anda em tudo. E mesmo assim, ainda tem pessoas que têm esse pensamento de que a gente só fica em casa e que não precisa de acessibilidade justamente por isso, né?
Tem muitas empresas, por exemplo, e órgão público que ainda pensa que a acessibilidade é só um gasto de dinheiro desnecessário, né? Isso ainda acontece. Órgão público, às vezes acontece de não ter acessibilidade, o que não deveria acontecer, né? Onde a gente mais queria que tivesse acessibilidade, não tem. Porque, por exemplo, em um cinema, em um teatro, uma coisa ou outra a gente até entende. Mas no órgão público não ter acessibilidade é bem complicado. Mas, infelizmente, essa é uma verdade muito dura, difícil de engolir, mas que a gente tem que, infelizmente, aceitar que a sociedade, infelizmente, ela ainda é feita principalmente para quem enxerga. As pessoas muitas vezes não olham para o deficiente visual, né? E quando a gente propõe alguma melhoria, a gente propõe alguma coisa que vai trazer acessibilidade para a gente, muitas vezes as empresas olham como um gasto e não como uma coisa que vai trazer retorno. Infelizmente é o que acontece. Você vai se cansar mais rápido. Eu digo isso por experiência própria, gente. Acho que por conta da baixa visão, por conta de não enxergar tudo 100% bem, a gente está o tempo inteiro, né, forçando o nosso olho para conseguir enxergar. Isso dá cansaço visual, fadiga e muitas vezes até cansaço mental, sabe? Quantas vezes eu fui dormir à noite e eu tava com meu olho assim formigando porque eu tava cansada. E às vezes eu nem fiz muita coisa naquele dia, sabe? Fiz coisas simples, mas mesmo assim o simples ainda me cansou. E é muito doido observar isso, né? Por exemplo, quando eu vou no supermercado, na maioria das vezes, eu sei que à noite eu vou estar muito cansada, sabe? Fadigada. Porque no supermercado é muita luz, é muita informação, é muito produto para olhar, é muita pessoa. E aí, tudo isso em muitas quantidades, né, para o nosso olho acaba causando um estresse, né, visual e acaba afetando a gente. Então eu me preparo psicologicamente para ir no supermercado, porque eu sei que depois disso eu vou estar um pouco mais cansada, o que não acontece com a pessoa que enxerga, porque o olho dela, ela bate e já vê. O nosso não, a gente olha e a gente fica um tempo tentando enxergar. Ela é uma caixa de leite ou uma caixa de leite condensado? Ela é uma barra de cereal ou é um pacote de biscoito? Entende? A gente fica nessa dúvida, nessa confusão entre enxergar e não enxergar. E muitas vezes confundir 100% as coisas, né? Acontece. É real, mas acontece. Então, assim, se entenda, né? Entenda que isso vai acontecer, que você vai cansar um pouquinho mais que as outras pessoas e que isso é totalmente normal e que você deve se acolher e entender que isso vai acontecer com você, principalmente, porque às vezes a gente se culpa, né? A gente quer fazer um monte de coisa, a gente quer ser super produtiva, a gente quer competir com quem enxerga. Complicado, porque o nosso olho ele não consegue, né? E a gente tem que entender isso e não forçar ainda mais o nosso olho e prejudicar ainda mais ele. Eu mesmo entendi isso há um tempo atrás, né? Quando eu fazia faculdade e eu queria fazer um monte de coisa e aí depois de um tempo eu vi que eu não dava conta, tinha que ir com calma, né? Tinha que ir no ritmo do meu olho. E depois que eu fiz isso, eu comecei a viver mais leve, porque eu não pesava tanto o meu olho, eu não tive mais tanta dor de cabeça, tanta dor no olho. Então, às vezes, tudo que a gente precisa é desacelerar, entender o nosso olho e viver com mais tranquilidade, no nosso tempo, né? Vai ter tempo para tudo, a gente só precisa ter calma e paciência. Você pode se sentir no meio do caminho. Eu me senti muito no meio do caminho quando eu tinha mais ou menos 18 anos, né? Em que eu não me encaixava muito no grupo das pessoas que enxergavam. Muitas vezes eu tentava fazer algumas atividades, outras tinha coisa que eu dava conta, que eu conseguia fazer, mas tinha muitas coisas que por falta da adaptação eu não conseguia. Porém, eu não me enquadrava no grupo das pessoas que são cegas porque eu enxergo alguma coisa. Então eu me sentia meio que deslocada ali, sem entender realmente qual era o meu grupo, qual era o meu propósito, o que eu vim realmente para fazer aqui nessa terra. Justamente nessa fase, né, que a gente está buscando alguma coisa para a nossa vida e eu estava me sentindo meio deslocada, digamos assim. Então foi aí que a internet ela veio e me ajudou e me mostrou que eu faço parte de um grupo sim, de um grupo de pessoas que enxerga, mas que não enxerga 100% bem, que é a baixa visão. Então, se nesse momento você está se sentindo deslocado, você está se sentindo assim meio perdido na vida, procura seguir pessoas que têm baixa visão, que aí você vai ver que você não por exemplo, o erro, né? Você não é um erro. Você é apenas um ser humano com baixa visão e que existem muitas pessoas nesse mundo que também têm baixa visão como você.
Então, infelizmente, às vezes a gente vai se sentir deslocada, mas depois de um tempo, a gente encontra o nosso eixo, o nosso lugar no mundo, e isso tudo também vem muito da, como é que eu posso dizer para vocês, da evolução como pessoa, né, que a gente tem. Ao longo do tempo a gente vai aprendendo mais quem a gente é, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não sou muito por exemplo, balada, depende muito da balada. Mas eu não sou muito de todo fim de semana, sabe? Eu vou uma vez ou outra ali, mas não sempre. E as minhas amigas adolescentes do tempo, né? Iam muito, gostavam muito. E muitas vezes eu não me sentia à vontade para ir. E tá tudo bem, então por isso às vezes a gente se sente deslocada, né? Não só a gente que tem baixa visão vai passar por isso, mas qualquer pessoa, porque às vezes você está em um grupo que gosta de determinada coisa, mas que você não gosta 100% daquilo, você gosta de vez em quando. Então cabe a gente se conhecer, buscar autoconhecimento para que a gente possa entender qual é o nosso grupo e se entender melhor no mundo, né? Qual é realmente o nosso lugar e o nosso papel onde a gente está. De tempo em tempo, a nossa autoconfiança, ela pode ir embora, mas eu te garanto que ela vai voltar. Então, a gente vive nessa montanha russa, né, da autoconfiança. Tem momento que a gente tá super confiante, tem momento que a gente tá lá no fundo do poço. Isso é normal, né? Isso não só acontece com a gente que tem deficiência visual, mas acontece também com as pessoas que não têm, porque isso faz parte de seres humanos, né? Seres humanos vivem uma montanha russa, né? Tem dia que a gente tá bem, tem dia que a gente não tá. E a autoconfiança, a autoestima, tudo isso está ligado também, né? Ter deficiência visual afeta não só o nosso olho, mas a nossa vida como um todo. Afeta os nossos relacionamentos, afeta a nossa forma de enxergar o mundo, afeta a forma como a gente vive, digamos assim. Então, consequentemente, a nossa autoestima também vai ser afetada, né? Porque se um dia você acorda com seu olho vendo tudo embaçado, naquele dia você vai se sentir super mal, porque você não está conseguindo fazer quase nada. Porém, no outro dia, seu olho acorda de boa, como se nada tivesse acontecido. Porque isso acontece, né, com quem tem baixa visão. Infelizmente, essa montanha russa, né, de autoconfiança, ela vai acontecer. Então, tem momentos que você está super autoconfiante e tem momentos que não. E eu quero que você entenda que isso é super normal, faz parte de ser humano e não somente da gente que tem uma deficiência visual, mas qualquer pessoa também vai passar por esse momento de altos e baixos. A nossa capacidade vai ser o tempo inteiro subestimado. Infelizmente, a gente vive em um mundo onde o preconceito, o capacitismo, seja ele escancarado ou velado, ainda existe, né? Tem muita gente que acredita que pelo fato da gente ter uma deficiência visual, a gente não deve estudar, a gente não deve trabalhar, a gente não deve namorar, não deve construir uma família. Isso tudo nada mais é do que um capacitismo. E se você colocar isso na sua cabeça, você vai acabar acreditando, né? A nossa mente, ela cria a nossa realidade. Então, se você não acredita em nada disso, você teoricamente começa a vencer essas barreiras. E se vocês quiserem que eu fale um pouquinho mais sobre isso, deixem aí nos comentários. Mas eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa que não acreditava nessas coisas que as pessoas diziam, né? Que eu não conseguia estudar, que eu não conseguia trabalhar, que eu não conseguia isso, não conseguia aquilo. Eu não ouvia. Eu ia lá e tentava. Se eu não conseguisse, aí beleza, eu dizia que eu não consigo. Mas primeiro tenta, né? Não deixe o capacitismo, não deixe o preconceito velado da sociedade te limitar e te parar, né? Vai lá e tenta. Se você não conseguiu, beleza, né? Mas pelo menos você foi lá e você tentou. Eu acho que isso é muito importante para que a gente não paralise e entenda. Infelizmente, a sua capacidade vai ser o tempo inteiro testada, o tempo inteiro duvidada, porque eu passei por muitas situações onde, por exemplo, eu tirava uma nota boa e muitas vezes achavam que eu tinha feito algum esquema para ter tirado aquela nota, né? Porque assim, gente, colar não tem como. Eu não enxergo o que está aqui, eu vou enxergar o que está na outra mesa da pessoa para colar, não tem como. Então, assim, simplesmente porque a pessoa não aceitava que, por ter uma deficiência visual, eu era inteligente. É como se ter deficiência visual, eu tinha que ser burra também, né? Eu tenho que ser feia também, porque a sociedade, ela pensa isso. Ela pensa que se você tem uma deficiência, automaticamente você é burra, você é incapaz, você é feia, você tem dificuldade de pensar, você não consegue tomar suas próprias decisões, né? Esse preconceito velado ou escancarado ainda existe. E infelizmente a gente tem que aprender a lidar com ele da melhor forma possível.
Eu aprendi a viver da seguinte forma: o que me convém eu escuto e o que não convém eu deixo embora. Né? Eu simplesmente não escuto porque não vai mudar a minha vida. Infelizmente, você vai precisar se defender muito, seja para pedir ajuda, seja para pedir acessibilidade, seja para correr atrás de um direito seu. O tempo inteiro a gente tem que estar se explicando, tem que estar se defendendo, tem que estar sendo firme, né, em uma coisa que a gente não deveria ser. Às vezes a gente recebe cada pergunta, cada comentário ofensivo, né, que eu vejo que se fosse uma pessoa que não tem deficiência visual, provavelmente não receberia isso. Então, seja firme, seja forte, porque em muitos momentos você vai precisar dessa força, dessa sua coragem para se defender, né? Então, às vezes você vai precisar bater de frente e dizer: isso aqui é um direito meu e eu quero, eu exijo isso, né? Então, tenha conhecimento, além de ser uma pessoa com deficiência, seja uma pessoa com deficiência inteligente, que conhece os seus direitos, que conhece o que você precisa e o que você não precisa, seja uma pessoa que bate de frente, que realmente corre atrás, né? E que sabe se defender. Muitas vezes a gente vai precisar de alguém para nos defender, mas você saber se defender é muito importante, porque tem momentos que você não vai ter alguém ali do seu lado para te ajudar. Então você vai precisar você mesmo ir lá e se defender sozinha, né, de situações que acontecem no nosso dia a dia, infelizmente, né? A baixa visão não é igual para todo mundo. E mesmo pessoas que têm o mesmo diagnóstico, por exemplo, eu e uma amiga minha, a gente tem o mesmo diagnóstico, que é a catarata congênita. Mesmo assim, eu tenho algumas dificuldades que ela não tem, ela tem algumas dificuldades que eu não tenho. Porque a gente é ser humano, né? A gente não é só a nossa deficiência. E como ser humano, tem algumas coisas que a gente tem habilidade e tem outras coisas que a gente não tem habilidade, tá tudo bem. Até porque se todo mundo soubesse fazer a mesma coisa, todo mundo ia trabalhar na mesma coisa, todo mundo ia estudar a mesma coisa, né? Não ia ter diversidade na sociedade. Então, com a baixa visão é a mesma coisa. A baixa visão é muito diversa, né? Desde a forma de você adquirir a baixa visão, que são várias, até pessoas que têm a mesma causa, o mesmo sintoma, fizeram o mesmo tratamento, usam óculos e tudo mais. A mesma coisa vai ter dificuldade em coisas diferentes. Então, se você hoje tropeçou com uma pessoa com baixa visão, que diz que tem dificuldade na hora de ler, amanhã pode ser que você tropece com uma pessoa com baixa visão que diz que tem dificuldade de andar na rua. Então, assim, cabe a você ter empatia e entender que as duas pessoas têm baixa visão, que nenhuma está mentindo, né? Porque às vezes isso acontece. Acontece da gente tentar explicar a nossa deficiência e a pessoa falar: ah, você está mentindo porque eu conheci tal pessoa que não era assim, né? E isso vai muito além do que a pessoa pensa, do que está aqui na cabeça dela. E mudar isso é muito difícil. Mudar a forma como a pessoa pensa é muito difícil. A gente não vai conseguir isso. Então, que a gente possa espalhar conhecimento e mostrar que a baixa visão ela é diversa, que não existe um tipo só de baixa visão, para que mais pessoas possam ter empatia e compreensão com a gente que tem baixa visão no nosso dia a dia. E essas foram as 8 verdades difíceis de engolir sobre a nossa deficiência visual. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe aqui nos comentários quais dessas verdades você já ouviu aí no seu dia a dia, qual você já tinha conhecimento e se tem alguma verdade difícil de engolir que eu não citei aqui nesse vídeo que eu preciso saber. Deixe aí nos comentários, eu vou adorar ler os comentários de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.